Uma pessoa muito importante para a evolução, para a biologia, para a ciência como um todo, foi Thomas Malthus. Ele nasceu na metade, mais ou menos, do século XVIII e viveu um pedaço do século XIX. Ele não tinha nenhum interesse em biologia, sua preocupação era com seres humanos, ele era um economista, um clérigo, mas economista também, preocupado com questões humanas e não questões de outros seres vivos além dos seres humanos. Mas, mesmo assim, ele teve muita importância para a biologia, através de seu livro Ensaios sobre o Princípio da População, que foi publicado em 1803. Ele tinha muita preocupação com economia, ele era um economista prático, na verdade, e ele ficou impressionado com o crescimento da população inglesa, a população, principalmente a população de Londres. Na época, final do século XVIII, começo do XIX, estava acontecendo a Revolução Industrial, e a Revolução Industrial fez com que a produção industrial atraísse para as cidades grandes, onde estavam as indústrias, grande quantidade de pessoas da região rural, o que se chama de êxodo rural. Então, a cidade de Londres, além do seu crescimento normal, estava tendo um crescimento grande por migração, e isso gerou muitos problemas sociais dentro da cidade de Londres, o excesso de pessoas, um crescimento repentino da população, e isso preocupou Malthus, que passou a se dedicar a avaliar o crescimento populacional e a quantidade de comida disponível para alimentar essa população. Num trabalho que ficou bastante famoso, ele mostra que a população crescia num ritmo aproximadamente de uma progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos crescia aproximadamente numa progressão aritmética. De tal maneira que, passado o tempo, a produção de alimentos passaria a ser insuficiente para a população toda. Então, ele previu um momento de crise, a partir do qual a quantidade de alimentos passaria a ser insuficiente para alimentar todas as pessoas. A preocupação de Malthus não era uma preocupação humanitária, podíamos dizer assim. A preocupação de Malthus era que, ao passar fome, as pessoas que trabalhavam nas propriedades rurais não se conformariam em trabalhar nessas propriedades se não tivessem, pelo menos, o necessário para se alimentar. E o mesmo ocorreria nas cidades com as pessoas que trabalhavam nas indústrias. Era necessário que elas tivessem, pelo menos, o necessário para se alimentar, para que elas se conformassem em trabalhar tanto no ambiente rural quanto no ambiente industrial. A preocupação de Malthus, então, era uma desestruturação da sociedade e um prejuízo que a aristocracia inglesa, que eram os grandes proprietários industriais e os grandes proprietários rurais, que a aristocracia inglesa teria com a falta de alimento para as pessoas. Então, não era propriamente uma preocupação humanitária, mas sim uma preocupação com a manutenção da estrutura social inglesa e uma manutenção da posição que a aristocracia tinha na época. Esse livro, então, foi uma tentativa de despertar os aristocratas para um problema social que estava se aproximando. E, claro, a expectativa era que a aristocracia tomasse providências nesse sentido para que não houvesse essa desorganização social
que estaria se aproximando com o momento em que a alimentação viesse a faltar para as pessoas. Esse livro foi lido por Darwin e por Wallace, e, embora não fale de biologia, embora não se refira às populações não humanas, eles foram um estupim, vamos dizer assim, para o raciocínio que Wallace e Darwin tiveram e que acabou levando os dois à ideia da seleção natural.